As componentes de um vetor. Olá, amigas e amigos, tudo bem com vocês? É um grande prazer voltar a conversar com todos. Na sessão anterior, mostramos como calcular a soma dos vetores usando métodos geométricos. Em determinadas situações, precisamos utilizar as réguas e os transferidores. Claro que este trabalho se torna simplificado quando usamos um simulador como o PhET. Nesta sessão, iremos usar o método das componentes dos vetores. Suponha que um objeto se mova ao longo de uma linha reta do início ao fim, como mostrado na figura, sendo R o vetor de deslocamento correspondente. O módulo e a direção do vetor fornecem a distância e a direção percorridas ao longo da linha reta. No entanto, o objeto também pode chegar ao ponto final, movendo-se primeiramente para o leste, girando 90 graus e depois andando para o norte. Esse caminho alternativo é mostrado no desenho e está associado aos dois vetores de deslocamento x e y. Os vetores são chamados de componente x e componente y de R. As componentes x e y, quando adicionadas vetorialmente, transmitem exatamente o mesmo significado que o vetor original. Indicam como ponto final é o deslocamento em relação ao ponto inicial. Uma importante característica valiosa dos componentes do vetor, como mostrado na figura, é que eles não são apenas dois vetores que se somam para fornecer o vetor original. Eles são vetores perpendiculares, de modo que qualquer tipo de vetor pode ser expresso em termos dos seus componentes de maneira semelhante à ilustrada para o vetor de deslocamento na figura. Para entender a importância do método de decomposição de vetores, consideremos a figura ao lado, onde mostramos um vetor A e os seus componentes na direção x e y, a x e a y, de modo que A é igual à soma vetorial de AX mais AY. Podemos definir os componentes do vetor como, em duas dimensões, os componentes do vetor A são dois vetores perpendiculares, AX e AY, e que são paralelos, respectivamente, aos eixos x e y, e somados vetorialmente, resulta em A igual a AX mais AY. Em geral, as componentes de qualquer vetor podem ser usadas no lugar do próprio vetor em qualquer cálculo, onde for conveniente fazê-lo. Resolvendo um vetor em termos das componentes escalares. Vamos considerar o seguinte exemplo, onde, conhecendo as componentes de um vetor, desejamos determinar o módulo e a direção que ele faz com o eixo mais x. No exemplo, iremos considerar que o vetor AX é igual a 8 metros dirigido ao longo do eixo mais x. AX igual a 8 metros é o módulo do componente. AY igual a 10 metros dirigido ao longo do eixo mais y. AY igual a 10 metros é o módulo do componente y. AY e AX são os catetos de um triângulo retângulo, de modo que o valor de A será igual a 12,8 metros. Ou seja, o módulo de A é igual a raiz quadrada de 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado. A direção do vetor A será dada pela relação entre as componentes x e y, cujo valor é igual à tangente do ângulo entre A e o eixo x. Assim, temos que θ será igual a 51,3 graus, onde tangente de θ é igual a y sobre a x, que é igual a 10 sobre 8, que é igual a 1,25, implicando que o θ é o arco cuja tangente
é igual a 1,25. Resolvendo um vetor em suas componentes. No exemplo anterior, determinamos o valor e a direção de um vetor quando conhecemos suas componentes x e y. Agora, se é dado o módulo e a direção de um vetor, podemos determinar suas componentes utilizando um processo denominado decompondo um vetor em termos das componentes. Consideremos a seguinte situação. Seja o vetor R cujo módulo é igual a 48,3 metros e a direção faz um ângulo de 50 graus em relação ao eixo do x. Desejamos determinar as componentes x e y desse vetor. A componente x do vetor R será dada pela projeção do vetor em relação ao eixo do x, ou seja, x igual a R cosseno de θ, que é igual a 48,3 multiplicado pelo cosseno de 50 graus, que é igual a 31 metros. Já a componente y será a projeção do vetor em relação ao eixo y. A componente y será y igual a R seno de θ, que é igual a 48,3 multiplicado pelo seno de 50, que é igual a 37 metros. É possível que uma das componentes de um vetor seja zero. Entretanto, isto não significa que o vetor seja nulo. Para que um vetor seja nulo, todas as suas componentes devem ser individualmente nulas. Assim, em duas dimensões, dizer que A é igual a zero é equivalente a dizer que a x é igual a zero e a y é igual a zero. Podemos expressar esta condição em termos das componentes escalares, afirmando que A igual a zero implica a x igual a zero e a y igual a zero. Uma outra propriedade importante dos vetores é a seguinte: dois vetores são iguais se e somente se eles têm o mesmo módulo, direção e sentido. Adição de vetores por meio das componentes. Para compreender este método, iremos considerar a seguinte situação. Um corredor corre 145 metros na direção 20 graus leste do norte, vetor de deslocamento, e depois 105 metros na direção 35 graus leste do sul. Usando componentes, determine o módulo e a direção do vetor resultante para estes dois deslocamentos. Para resolver este problema, os conceitos matemáticos necessários são relações trigonométricas e o teorema de Pitágoras. Inicialmente, faremos a figura mostrando a situação no problema. A segunda figura irá representar componentes dos vetores A e B, o vetor C igual a A mais B e as respectivas componentes deste vetor. Dados do problema: vetor A tem módulo igual a 145 metros e uma direção 20 graus leste do norte. Vetor B tem módulo 105 metros e uma direção beta 35 graus sul do norte. O que desejamos determinar? O módulo de C e o ângulo θ, determinando o módulo e a direção de C. As componentes de C são Cx, que é igual a x mais bx, e Cy, que é igual a y mais by. E o ângulo θ é o arco cuja tangente é igual a Cy sobre Cx. Usando o procedimento idêntico ao que fizemos para a decomposição de um vetor, determinamos as componentes de A e B como AX igual a A seno de 20, que é igual a 49,6 metros. A y é igual a cosseno de 20, que é igual a 136 metros. Bx igual a b cosseno de 35, igual a 86 metros. E by igual a menos 60,2 metros. Observe que a componente y de B atua para baixo e, portanto, no sentido negativo. As componentes x e y de C são dadas pelas componentes x e y de A e B
não esquecendo que, como a componente BY atua para baixo, o seu valor é negativo. Assim, temos que Cx é igual a 136 metros aproximadamente e o CY é igual a aproximadamente 75,8 metros. C igual a raiz quadrada de Cx ao quadrado mais Cy ao quadrado, que é igual a 157 metros. A direção do vetor C é dado como sendo 29,1. Para estudarmos as leis de Newton, o pré-requisito necessário, se trabalhamos a nível do ensino médio, foram discutidos nestas sessões. No entanto, não devemos esquecer que em várias situações precisamos resolver sistemas de equações do primeiro e segundo grau. Assim, terminamos a revisão sobre vetores. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.